Olá, pessoal! Aqui é Pessoal nas Redes, o primeiro programa da Secretaria Nacional de Comunicação do PSOL. Hoje nós vamos iniciar esse programa com a presença de nada mais, nada menos do que o fundador do PSOL, Milton Temer. Nosso camarada de longos anos, tem uma trajetória histórica no Brasil, né? Eu gastaria um programa aqui para falar todos os títulos e toda a sua história aqui. Então, vamos diretamente a ele com a seguinte pergunta. Milton, nós estamos vivendo uma situação bastante complexa no Brasil, né? Nós temos um ataque da ultradireita, né, que vem crescendo no mundo, né? Não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno que está presente no leste europeu, está presente na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em particular aqui no Brasil, através do governo Bolsonaro, né? A posse do Lula foi quase que um mutirão contra esse governo, contra a ultradireita. Mas também a derrota do Bolsonaro não foi ainda a derrota da ultradireita. Ela sobrevive e mostrou sua força no dia 8. E aliados importantes dentro das Forças Armadas, de setores das polícias militares. Então, eu te pergunto, porque nós temos dentro do governo também um setor da direita tradicional, né? E qual é o papel do PSOL hoje, né, junto a esse governo e junto a essa complexidade da situação nacional? Eu diria que o papel do PSOL é ser uma espécie de émulo, de impulsionador de uma reflexão que está sendo abandonada desde a década de 90. Isso tem muito a ver com a forma como se foi desfeita a União Soviética, substituída por um neoliberalismo corrompido do período de Boris Yeltsin, absolutamente desqualificador da política, e que teve uma correspondência no Brasil, a ascensão de um neoliberalismo larvar, de Fernando Henrique Cardoso, um mandarinato, em que se normatizou a ideia de que o Estado era sempre um instrumento de corrupção, de má administração das coisas, e que tentou-se, inclusive, criminalizar a política como sendo uma forma de deturpar as formas de governar corretas. Que formas de governar corretas é essa? Desde a década de 90, se tenta impor como normal, como ciência exata, um modelo neoliberal de economia, sem discussão, a partir de conceitos estabelecidos, não pela... Porque economia não é ciência exata. Quando a gente discute o governo, a gente discute economia política de um governo. Porque os governos podem ter economias corretas com sentidos antagônicos, dependendo dos segmentos a que essa economia atende. Por isso que eu digo, toda vez que um governante diz que vai governar para todo mundo, alguém está sendo traído, e geralmente os mais vulneráveis. Então, no Brasil, nós estamos vivendo algo que começou na década de 90, com a desqualificação da política, fortalecido primeiro com o avalanche do neoliberalismo sob apoio total dos meios de comunicação. Na sequência disso, poderíamos ter uma reversão, uma melhoria de quadro, como aconteceu na Bolívia, mas não tivemos, porque, lamentavelmente, com a eleição de Lula em 2002, não era o Lula de hoje. Quem viveu 2002, se Lula fizesse em 2002 as propostas que está fazendo hoje, ele tinha uma base social, um caldo de cultura para implementar isso que se pretende, ou seja, o combate à desigualdade, não em termos assistenciais, mas em termos estruturais, muito mais palatável do que hoje. Mas não. Lula enveredou por um caminho, lamentavelmente, de aceitar a governabilidade, de diminuir o nível do debate político, de colocar a ideia de que temos que cuidar da fome, e cuidar da fome representa o seguinte: Bolsa Família. Só que o Bolsa Família nunca impediu
Nenhum momento impediu, se é verdade, que diminuiu a miséria, distribuiu comida para um setor da sociedade que mal comia. A verdade é que, muito mais do que isso, favoreceu uma concentração de lucro, principalmente no capital financeiro e no agronegócio, embrutecedor. Então, objetivamente, o governo Lula terminou por ter como resultado concreto a desmobilização social que marcou os períodos de FHC, onde as centrais sindicais, que são instrumentos muito importantes da organização da classe trabalhadora, operavam e confrontavam. Ele desmobilizou o próprio PT, ele desqualificou os segmentos mais progressistas do PT em torno de alguma coisa que lhe favorecesse o acerto com o grande capital. Em 2016, ele chegou à conclusão final do seguinte: não adianta eu querer conciliar com a burguesia, porque a burguesia vai sempre me esfolar na reta final. Se ele tivesse se dado ao luxo anteriormente de ler os livros e não somente se afirmar de cultura por ouvido, ele saberia que, historicamente, a burguesia se alia com os segmentos, ou digo, setores ditos liberais da burguesia, se aliam com os segmentos populares para afirmar determinados saltos qualitativos, industrialização, enfim, aumento de uma produção industrial que nos permite explorar, exportar produtos manufaturados e não apenas matéria-prima, essas coisas todas. Enquanto precisa disso, ele faz uma composição com as classes populares para ter liberdade de ação, porque as classes populares, enquanto podem se favorecer, no momento em que a burguesia chega ao ponto de dizer o seguinte: não temos mais nada para dar para as classes populares, vamos atropelar. Atropelaram e deram o golpe de 2016 a despeito de todas as concessões que Dilma fazia. A questão do Banco Central não é uma questão menor, não é uma questão de birra. A questão do Banco Central é essencial, porque o Banco Central, que teve autonomia, você vê que a direita governou de 2016, mas só em 2021 deu autonomia ao Banco Central para implementar a política, evidentemente, que Paulo Guedes preconizava, porque Roberto Campos Neto foi colocado no Banco Central por Paulo Guedes. Roberto Campos Neto fez campanha de Bolsonaro com camisa amarela. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foi a posse de Tarcísio em São Paulo. Então, dizer autonomia e isenção da política, isso aí é o cacete. Então, cabe ao PSOL, neste momento, fazer o seguinte: nós estamos na luta contra a ameaça fascista e dando força ao enfrentamento dessa ameaça fascista. Mais que isso, nós queremos ser um instrumento de pressão. Então, objetivamente, cabe ao PSOL ser um instrumento, primeiro, que dê todo o apoio a Lula na manutenção desse debate sobre o Banco Central. Eu, inclusive, pessoalmente, na minha modesta e quase desimportante opinião divulgada, eu propus o seguinte: se não está na hora de fazer um plebiscito, fazer um debate sobre o Banco Central, seu papel e sua autonomia. Isto é um debate sobre a economia política de governo. Vamos fazer um plebiscito para botar a sociedade discutindo a economia política, entendendo a manobra de safadeza e a canalice da manipulação do mercado. Agora vamos para o segundo tema desse programa. Estamos aqui, pessoal nas redes, uma honra enorme de entrevistar essa pessoa que já é parte da história brasileira, né? E vai continuar fazendo história aqui no Congresso Nacional. Luiz Erundina. Você é minha amiga. Com você. Eu tenho consciência dos meus limites, das minhas possibilidades. Mas esse é um grande mérito seu. Mais um, ó, tá vendo? Então, Erundina, carinhos à parte e admirações à parte, nós estamos vivendo uma situação bastante complexa no Brasil. Dia 8 foi internacionalmente rechaçado como uma violência, um processo de setores da sociedade, né, minoritários que não querem perder seus privilégios e querem se manter no poder, né? Então, no Brasil, nós passamos 4 anos em enormes dificuldades. Qual a tua expectativa
nessa nova legislatura, para a bancada do PSOL, para o teu mandato, que já é uma referência nacional? Olha, Berna, e quem esteja nos vendo, só faz sentido pessoas de um partido com vocação socialista, não um partido que já seja socialista, mas que tenha de fato compromisso com os valores, com os princípios e a forma de ver o mundo que o socialismo propõe, né? É que dá para ver que esse parlamento ele não contribui para fortalecer a democracia, né, para fortalecer as transformações estruturais que precisam se fazer no Brasil e no mundo. E essa crise que se abate sobre o Brasil, num enorme retrocesso, ela extrapola os limites do país, né? É um movimento de direita radical no mundo todo, né? É de novo o ovo da serpente que está voltando e estabelecendo uma relação humana cruel, né? Violenta, de intolerância, de total desrespeito à vida, ao ser humano. Portanto, é uma perda de valores da humanidade. O projeto humano, o projeto de humanidade, a meu ver, está esgotado. É preciso que as mudanças que se fizerem sejam além da melhoria daquele país, daquele estado, daquela cidade. Tem que ter um olhar mais universal, mais do mundo como ele se encontra hoje, né? Portanto, é muito mais um conflito ideológico do que propriamente uma luta por direitos sociais e econômicos, ou uma disputa do poder econômico ou dos poderes, né, que vem com a política. Não é pior do que isso, porque é uma luta ideológica, né? É de negação de tudo aquilo que está no cotidiano das pessoas há décadas, se não há séculos. Portanto, é uma mudança de ciclo histórico. Nós estamos fazendo uma virada, né, em que tudo tem questionamento, né? E esses ciclos, eles se sucedem no tempo da história. Portanto, a gente não tem uma perspectiva de quando vai se dar, quantos ciclos se deram, mas a história registra que a humanidade se constrói, né, em todo esse tempo em que a história vem sendo registrada por ciclos históricos, que ele tem sua origem, depois ele evolui, depois ele decresce, e ele volta não no mesmo patamar, ele volta potencializado para iniciar um outro ciclo, né? E é doloroso, porque essa saída de um ciclo para outro é uma saída, é uma transição, é um parto, né? Muita dor, muito sofrimento, né? Muita violência, muitas perdas, né? Mas há a germinação de outros valores, de outras ideias, concepções, sonhos, para se começar um outro ciclo. Não tem início nem fim esses ciclos, mas eles se dão no curso da história, numa dialética que faz esse ciclo mudar mais rápido ou menos rápido, que é um pouco que está se vivendo hoje. Agora, quando você coloca isso no nível de um país, no momento histórico, ele adquire seus próprios componentes, né? Aqui no Brasil se deviu, né, desde o marco 2013, né, aquele movimento 2013, que desagou, né, em vários fenômenos, né, Lava Jato, o impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro não quer ser ditador, né, portanto ele não quer ser eleito, ele não gostou de ser prefeito, presidente da República eleito. E toda essa disputa dele eleitoral não foi para ser de novo, continuar como presidente, para dar um golpe. Era o objetivo dele, era um projeto, é um projeto dele, do grupo que ele, né, seduziu, que ele ganhou, que ele atraiu, porque é um germe que já está na sociedade, né? Esses novos elementos ideológicos, culturais, humanos, né, com a revolução tecnológica, com a revolução, né, em todos os aspectos materiais
da humanidade, da sociedade, quer dizer, em oposição a um aspecto humano descuidado, né? Impactado pelas novas tecnologias, né? Então, tudo isso mexe com os valores, com a tradição, com a cultura, com a história. Então, tudo que acontece pós-momento desses se dá com características muito imprevisíveis, né? De situações extremas, situações limites, o que aconteceu no Brasil e está acontecendo ainda, né? Hoje o pessoal nas redes entrevista o deputado federal Glauber Braga, o deputado que fez um enfrentamento duríssimo contra Bolsonaro e toda a sua entourage em Brasília. Hoje nós vamos entrevistá-lo porque ele teve uma iniciativa muito importante que bate com o coração e as mentes, né, de todos os educadores, pedagogos e gente que luta pela educação nesse país, que é a luta contra a reforma do ensino médio, né? Então, deputado Glauber, diga aqui para a nossa militância, para a esquerda em geral no Brasil, para a população e todos aqueles que lutam pela educação. Qual a importância de superar a reforma do ensino médio dos golpistas como Temer e Bolsonaro? Berna, primeiro te agradecer, é um prazer estar tendo a oportunidade aqui de conversar contigo nessa iniciativa do pessoal nas redes, cumprimentar todo mundo também que está acompanhando essa transmissão, que está assistindo depois o vídeo. Nós temos que superar, Berna, porque o que começa com o golpismo de Temer e se aprofunda com aquilo que é uma orientação fascista de extrema-direita de Bolsonaro, tem como objetivo calar, caçar o pensar criticamente. E aí é a perseguição à sociologia, à filosofia no ensino médio, é o enfraquecimento da história, só 2 disciplinas obrigatórias. Para quê? Para que você não tenha um estudante com capacidade de refletir criticamente sobre os acontecimentos do país. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Essa é a precarização da vida de professores e professoras, de profissionais de educação como um todo e dos estudantes, das estudantes brasileiras. Por esse motivo, a gente iniciou esse processo, que foi de recolhimento de assinaturas, pela revogação da reforma do ensino médio, como eles chamaram lá atrás, ou novo ensino médio, que eles estão chamando agora, que, de fato, de novo, não tem absolutamente nada. Sim, com certeza, Glauber. Você teve uma iniciativa, que foi essa do abaixo-assinado, né, e a repercussão foi surpreendente, né? Hoje já está em mais de 80 mil, né? Deve estar beirando aos 100 mil quando sair esse programa for divulgado. Tu acha que isso empalma com o sentimento de professores que passaram janeiro e fevereiro recorrendo escolas para ensinar em 2, 3, 4 escolas, porque não tem mais disciplina, a sua disciplina na sua escola, então tem que procurar carga horária em outros lugares, precarizando a educação, mas também corações e mentes, como eu falei aqui no início, de professores militantes da educação, né? Porque quem recebe esse salário no Brasil, aviltante, né? E para fazer o que a reforma exige, né, é um militante pela educação pública. Então, você acha que o sucesso do abaixo-assinado se deve a quê? Se deve a um desespero com aquilo que estudantes estão enfrentando, professores e professoras estão enfrentando. Eu não gostaria de utilizar essa palavra, mas é exatamente o que está acontecendo, Berna. Realmente nos surpreendeu. Quando a gente coloca o abaixo-assinado na rua, nós celebramos, comemoramos quando chegou a 1.000 assinaturas. E agora, como você disse, já daqui a pouco vai chegar a 100 mil assinaturas, e nesse ritmo, em pouco tempo, a gente vai ter 1 milhão de assinaturas pela revogação dessa reforma do ensino médio. Quando a matéria ainda estava em tramitação, eu perguntei para o relator dela, naquilo que vocês chamam de áreas de aptidão, um estudante que não tenha uma área de aptidão próximo à sua unidade escolar, ele vai fazer de que jeito? Ele vai ter que se dirigir a um outro município, a uma outra cidade, a uma outra região.
Se a gente for imaginar que a maioria da população brasileira está tendo dificuldade em vários momentos da sua vida de ter o básico, mais de 100 milhões de pessoas estavam com dificuldade durante o governo Bolsonaro de se alimentar, a exclusão digital é uma realidade de um número significativo de famílias brasileiras, de milhões de pessoas. Você dizer que esse estudante vai ter que se virar para buscar um outro município ou outra região, e impondo muitas vezes o que é uma carga horária crescente online, sem se preocupar com que isso possa representar para a vida de estudantes de escolas que não estavam preparadas para tal, sem contar aquilo que eu já disse no teu primeiro questionamento, né, Berna? Esse caçar a filosofia, caçar a sociologia, caçar o pensamento crítico nas escolas do ensino médio é algo que revolta quem tem a compreensão daquilo que está acontecendo e do que está em jogo. É porque a vida das pessoas fica muito pior com esse novo ensino médio. E esse, para mim, é um dos motivos que levaram a uma ampliação crescente da adesão desse abaixo-assinado. É porque ninguém está satisfeito, a verdade é essa. Me indique uma representação de entidade estudantil ou educacional que aprova essa proposta. Uma única que represente professores e professoras ou que represente estudantes. Para não dizer que não tem nenhuma, tem a turma da bancada Lema. Essa quer fazer da educação pública brasileira um negócio para eles lucrarem. Só eles que apoiam isso. Nenhuma outra entidade ou movimento social de defesa da educação pública apoia esse desmonte que eles chamam de reforma do ensino médio. Ninguém concorda com isso. Agora, há necessidade de uma mobilização para reverter esse cenário, porque aqueles que ainda sustentam essa reforma, como, por exemplo, a tal da bancada Lema, têm interesses muito poderosos que eles querem ver prevalecer. Inclusive dentro do Ministério da Educação, né? Tem cargos da Fundação Lema, Fundação Itaú, né? Várias fundações do Todos pela Educação, que todos sabem qual é o objetivo final, né? Isso é a precarização da educação, né? Como vamos combater o fascismo, né? Que a imprensa tanto alardeia, sem conhecer o que foi, né? O que foi fascismo? O que foram as ditaduras, qual o papel que teve na nossa história a interrupção do desenvolvimento do nosso país. Então, te pergunto agora, Glauber, para concluir a nossa entrevista, qual o próximo passo? Já que teve toda essa repercussão, o que tu está pensando de continuidade desse movimento, já que houve essa adesão, né, de grande parte da comunidade? Berna, tem projeto de lei já tramitando pela revogação, mas quando a gente tiver o conjunto das assinaturas já colocadas nesse abaixo-assinado, a nossa intenção é entregá-las diretamente ao ministro da Educação. De que jeito? Sempre na Comissão de Educação, que eu sou membro já há bastante tempo na Câmara dos Deputados, as primeiras reuniões são para os ministros ou novos ministros, no caso agora o novo ministro, apresentarem os seus planos à frente do Ministério da Educação e responderem às perguntas dos parlamentares. A pretensão do nosso mandato é que nesse primeiro encontro com o ministro da Educação a gente faça uma grande mobilização e entregue essa quantidade expressiva de assinaturas pela revogação e que tenha lá também a representação de várias entidades, organizações dos trabalhadores na área de educação, movimentos sociais e estudantes, solicitando, reivindicando do ministro da Educação que tome as medidas pela revogação desse novo ensino médio. Se ele o faz, vitória. A nossa próxima etapa é trabalhar aí, sim, pela discussão de um ensino médio em conjunto com todos aqueles e aquelas que defendem a educação pública e evoluir para uma conferência nacional de educação que não seja de Bolsonaro, onde um tema como esse possa estar sendo discutido, até porque em breve a gente vai ter um novo Plano Nacional de Educação, que são as metas e objetivos por um período de 10 anos. Agora, se o ministro não acolhe aquela que é a posição de milhões de pessoas
E, além disso, do conjunto de entidades de defesa da educação pública, a nossa luta, a nossa mobilização vai continuar. A minha expectativa é que toda essa reivindicação que vai estar traduzida no abaixo-assinado com manifestações tão consistentes, com tantas adesões, venha sensibilizar o ministro da Educação para que tome as atitudes pela revogação dessa reforma do ensino médio. Glauber, obrigado por esse espaço aqui para a gente esclarecer, né, e também divulgar. Você que ainda não assinou, né, não só assine, mas divulgue para a sua escola, para os seus colegas, para a comunidade em geral, pedindo adesão. Vamos mudar essa situação. Não adianta só curtir no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, mas vamos militar por isso, né? Vamos derrubar. Assim como a gente derrotou o Bolsonaro, agora nós temos que derrotar toda a herança bolsonarista, né? E parte dela é a reforma do ensino médio, que tantos desastres estão trazendo para a educação brasileira. Obrigado mais uma vez aí, Glauber, valeu a força, e estamos torcendo por essa tua iniciativa que dê certo e que a gente dê uma virada nesse país, porque o nosso povo merece. Berna, eu que agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade de tratar do tema e parabenizo mais uma vez essa iniciativa do pessoal nas redes. Um abraço grande. Estamos aqui hoje, queremos agradecer, inclusive, né, a disponibilidade do embaixador de Cuba no Brasil, responsável de negócios aqui, Adolfo Corbelo. Dezenas de países estiveram presentes, da América Latina e do Caribe, reuniram-se na Argentina, na semana passada, para a cúpula da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Qual a avaliação que o governo cubano faz desta reunião e como vê o retorno do Brasil neste momento? Nosotros hacemos una evaluación muy positiva. Primero porque es una cumbre que contó con la presencia de todos los países miembros. Ahí estaban representados los 33 países que integran la organización o la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Hubo más de 10 presidentes presentes en la cita. Se abordaron los principales temas de la agenda internacional, desde el cambio climático hasta la condena al terrorismo o las manifestaciones de los grupos violentos, estos a los que hemos hecho referencia en la reunión anterior. Se acordó, por ejemplo, también un rechazo unánime al bloqueo contra Cuba o a la inclusión de Cuba en una lista inventada por Estados Unidos de como que Cuba colabora con el terrorismo internacional. Entonces, una lista espuria, y hubo un rechazo de los presidentes y de todos los participantes a esta manifestación. Pero valoramos de manera muy positiva la realización de la cumbre. Se hace una opción por la unidad de la región, porque consolida la región o a la CELAC como una entidad de diálogo y de interlocución con otras regiones del mundo. El hecho de que el presidente chino envíe mensajes o que un representante de la Unión Europea lo haga también, o incluso uno del gobierno de Estados Unidos, es un reconocimiento a la capacidad que tiene esa organización de ser interlocutor de los intereses de nuestra región, que tiene desafíos comunes en materia de cambio climático, por ejemplo, o que es necesario promover la integración para resolver problemas urgentes vinculados a la seguridad alimentaria, el combate al hambre, a la pobreza, a la exclusión social, o también a manifestaciones inaceptables como el racismo o la discriminación por motivo de género, orientación sexual o lo que fuere. Entonces,
Nosotros valoramos muy positivamente la celebración de esta cumbre. Creo que llega en un momento muy importante para la región y el mundo, y que la reincorporación de Brasil a la CELAC es un elemento extraordinariamente positivo. Brasil es un país extraordinariamente importante para la región. Así lo ve todo. Hubo un sentimiento unánime entre las personas, los que hablaron en la reunión, todo el mundo, los que hicieron uso de la palabra, presidentes y representantes, destacaron la presencia de Brasil y del presidente Lula en esta cumbre. Y lo hicieron sabiendo de la contribución que puede hacer este país a la integración de la región, una colaboración muy positiva a la protección del medio ambiente, a la lucha contra el hambre, como hablé ahorita, un gran productor de alimentos como es este país. En fin, nosotros creemos que marca un momento muy positivo para la región. El presidente Lula realizó las primeras visitas oficiales precisamente a países de la región, Argentina, Uruguay, se reunió con varios presidentes durante la cumbre, incluyendo al de Cuba. Entonces, creemos que ha sido un momento muy positivo para la región de América Latina y el Caribe, que debe mantener este rumbo y continuar avanzando en lo adelante, que debe propiciar más la concertación, la coordinación de nuestros países, expressar-se de maneira comum. Encerramos aqui o primeiro programa do Pessoal nas Redes da Secretaria Nacional de Comunicação. Se você gostou, curta, compartilhe.